Dando continuidade no nosso projeto, vamos agora responder a questão de número 9 da OAB tributário do exame 2010.2 da FGV. Essa questãozinha que nós vamos responder, mais uma vez, vai beber da fonte das limitações ao poder de tributar. A limitação na sede arrecadatória do Estado. Vai ter que respeitar imunidades e princípios. Dentre os princípios, mais uma vez, repito, princípio da legalidade, isonomia, segurança jurídica, liberdade de tráfego. Esses princípios que eu citei a vocês estão previstos na Constituição Federal, no artigo 150. Só que a Constituição Federal vai trazer ainda outros princípios no artigo 151 e no artigo 152. Os princípios do artigo 151 são oponíveis à União e vão estar relacionados à tributação federal. Questões relativas ao imposto territorial rural, ao imposto de renda, ao imposto sobre produtos industrializados, enfim, aos tributos federais. Especificamente, o que essa questão vai falar para a gente é sobre a vedação da União realizar tratamento tributário diferente entre as regiões do país. É chamado o princípio da uniformidade geográfica da tributação, ou unidade geográfica da tributação. Depende muito de doutrinador para doutrinador. Para exemplificar nossa vida, eu diria a vocês o seguinte: ora, se nós sabemos que no nosso território nacional já existem estados que são produtores de geradores de riqueza, estados grandes, como os estados que compõem o eixo sul, em detrimento dos estados do eixo norte e nordeste, imagine ainda se a União realizasse tributação diferenciada dentre o vasto território nacional. Em outras palavras, cobrasse o IPI mais caro de quem estivesse no nordeste e mais barato de quem estivesse no sul. Vejam que isso acabaria infringindo não apenas o princípio da unidade geográfica da tributação, mas também o princípio da isonomia, porque não estaria tratando igualmente pessoas que se encontrem na situação igual, situação semelhante. Estaria ferindo e muito o ordenamento nacional. Em verdade, esse princípio, que tem previsão no artigo 151, inciso 1, vai ter uma exceçãozinha assim, que seria quando a União pode, valentes da tributação federal, fomentar a região de determinado estado ou município. Veja que essa região não guarda correlação com as regiões do país, não, né? Região norte, nordeste, centro-oeste, não. Quando ele fala região, ele está querendo falar de um pedaço, de um âmbito territorial, que pode englobar um estado, dois estados, três estados e um município de outro estado, municípios, enfim, apenas para fomentar uma região. Como nós temos hoje como um único exemplo aí, a Zona Franca de Manaus, regido pelo artigo 40 e 92, salvo melhor juízo, do ato de disposições constitucionais transitórias, tá certo? Mas vamos para a questãozinha para a gente poder entender melhor. Olha o que é que vai nos dizer a questão. Vai dizer assim: considere a seguinte situação hipotética. Lei federal fixou alíquotas aplicáveis ao imposto territorial rural de competência da União e estabeleceu que a alíquota relativa aos imóveis rurais situados no Rio de Janeiro seria de 5% e a relativa aos demais estados do Sudeste, 7%. Tal enunciado normativo viola o princípio constitucional. Gente, essa questão está de graça. Porque vejam que, primeiramente, ele estaria beneficiando não uma região, estaria beneficiando o quê? Um único estado em detrimento de outros que estariam, sim, numa região. O que poderia era, se fosse o caso, fomentar regiões, né? Que eu disse a vocês que não necessariamente precisava ser as regiões do Brasil, não. Poderia ser entre estados, né? Mas aqui ele está trazendo o inverso. Quem está sendo beneficiado é um estado em detrimento de uma região. E ele ainda traz um bizu maior na prova. Porque expressamente ele já diz o que é que isso aconteceu, olha. Isso o quê? Isso violou o princípio constitucional. Aí, meu amigo, expressamente ele disse que essa situação já estava errada. Agora era só realizar a subsunção do que determina essa pergunta com as respostas. É meio que até um caça-palavras agora. Deixa de ter entendimento jurídico para apenas ser a questão que envolve o entendimento mesmo de caça-palavras. Então diz assim pra gente a alternativa letra A. Da uniformidade geográfica da tributação. Chocolate a questão. Chocolate, gente. Olha ali, ó. Artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal de 1988.
Aí ele fala da legalidade da tributação. Não, foi até estabelecido isso através do veículo legislativo adequado, né? Ele disse que foi uma lei federal. Liberdade de tráfego, não. Liberdade de tráfego seria quando utiliza-se do tributo como forma de limitar a locomoção. Aí ele não falou de locomoção, não. Ele está falando sobre tributar diferente a propriedade territorial rural. E ele fala da não diferença da área entre a procedência e o destino do produto. Ora, isso aqui é que poderia causar uma maior dúvida aí nos candidatos. Por quê? Porque essa determinação da linha D também é um princípio, mas é o princípio do artigo 152 da Constituição Federal. Só que esse artigo 152 da Constituição Federal não é voltado para a União, não. E sim é voltado para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Por isso que, em verdade, a nossa alternativa ficaria com a alternativa como sendo a letra A de amor. Questão fácil por demais, basta a literalidade e o entendimento sobre o tema. Aguardo vocês na nossa próxima questãozinha de direito tributário. Até lá.